Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. Maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia, Evangelho de Marcos, naquele tempo, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração daquele que acredita. E tem uns pedreiros ali alisando o chão, fazendo um barulho medonho, assim mesmo. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Então, o fariseu fazia parte do sinédrio. Os doutores da lei eram aqueles que eram grandes entre os fariseus. Vem de Jerusalém até onde Nosso Senhor estava. Ontem ele estava lá no lago. Provavelmente ainda está no norte. O lago é no norte de Israel. E esses fariseus, eles ficam observando os discípulos, mais de 70, 12 apóstolos, mais de 70 discípulos. Os discípulos, quando chegavam em casa, lavavam as mãos não, os bichos eram bem brutos. Ele comia o pão com as mãos sujas, né? Isto é, mão impura, sem as terem lavado. Os fariseus e os judeus só comem depois de lavar as mãos, até o cotovelo, né? Porque, segundo eles, é pecado. Se não lavar as mãos é pecado. Não é pecado não, é higiene, né? Mas não é pecado não, né? Então eles reclamavam dos discípulos de Jesus, diziam que eles eram pecadores porque não lavavam as mãos. Não tem nada a ver com pecado. Aqui tem o primeiro erro desses fariseus, né? Mas é bom lavar as mãos, né? Hoje a gente bota álcool, né? Tem gente até tomando banho de álcool em casa por causa da Covid. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, até o cotovelo, segundo a tradição dos antigos, né? Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. É costume ruim, né? Pois bem, e muitos outros costumes que eles tinham. Muito bom, pode tomar banho, pode lavar a mão, pode não, deve. Mas não é pecado não. Mas a gente vai se confessar: padre, hoje eu não tomei banho não.
Aí, minha filha, o que isso tem a ver com pecado? Minha filha ou meu filho, né? Bote ao menos um perfumezinho, né? Mas pecado mesmo não é. Não precisa confessar, não. Padre, hoje eu não lavei as mãos, não. E eu com isso? Né? O padre vai perguntar. Mas eles consideravam isso pecado. Porque a lei coloca isso como pecado. A lei do antigo Israel. Certo? Então eles reclamavam dos discípulos, que não seguia a tradição e a lei. Tradição que eles criavam. Então os fariseus, eles criavam muitas tradições, muitas leis. Pode fazer isso, não pode fazer isso, pode fazer isso, não pode fazer isso. E dizia que era pecado. Pecado mesmo não é. Essa daqui não, outras é. Aí lavavam jarra, vasilha de cobre, os copos. Tinha maneira certa de lavar o copo, né? Se não fosse assim 45 graus, não podia não. Tinha que ser o ângulo certo para lavar os copos, lavar os jarra e vasilha, né? Tudo no detalhe. Nosso Senhor não deu valor a nenhum desses detalhes. Nosso Senhor não seguiu nenhum. Nosso Senhor é verdadeiro. Aquilo que é pecado é, aquilo que não é, não é. Certamente, volto a dizer, pode lavar por questão de higiene, pecado não é. Bem, aí os fariseus queriam confusão, eles, os doutores da lei, perguntaram a Jesus: por que é que teus discípulos aí não seguem a tradição dos antigos, não seguem a lei? Por que é? Vocês não querem ser tudo santo? Né? Vocês não querem ser santo? Por que vocês não seguem a lei? Vocês. Uma lei dessa, o que a gente seguir? Né? Aí Jesus chamou ele de quê? Gosto muito de Nosso Senhor. Seus bandos de hipócrita, mentirosos, sem vergonha, é que vocês são. Oh, mas eu dou valor ao Nosso Senhor, meu Deus, né? Tenho tanta vontade de chamar a gente de hipócrita quando eu vejo certas coisas, né? Nosso Senhor chamou. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócrita, quer dizer mentiroso, vocês são mentirosos, falsos. Padre, não diga isso não, foi Nosso Senhor que está dizendo. Chamou tudo de falso. Os doutores da lei, os cabas que ensinavam a lei lá, né? Seus hipócritas, né? Esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Quer louvar a Deus só com os beijos, com o lábio. Aí julga os outros no coração. Nosso Senhor detesta gente assim, Ele detesta gente falsa. Chega na igreja, eu te louvo, Senhor, do céu e da terra e tal, e tal, e tal, e fica falando dos outros. Vai queimar pretinho no inferno, se não se converter. Nosso Senhor chama a gente desse tipo de hipócrita e mentiroso. Está aqui no Evangelho. Dizer que eu estou inventando, né? E continuou. Vou mostrar aqui porque vocês são hipócritas e mentirosos. Vocês sabem anular o mandamento de Deus e ensinar mandamento humano. Hoje em dia também. Muita gente da igreja, esses fariseus eram a igreja da época. Estão mudando o mandamento de Deus para o mandamento humano. Aí nessa igreja da Alemanha aí, né? Querendo... Porque hoje a explicação deles é essa: a sociedade mudou, hoje a compreensão de sexualidade é outra, a compreensão disso é outra, a compreensão... Aí estão se guiando pela ciência humana, pelos mandamentos humanos, querendo mudar o mandamento de Deus. Sabe o que eu vou dizer para esses bispos lá? Hipócritas, é o que vocês são, mentiroso. Foi o que Nosso Senhor falou, né? E hoje não é só essa lei de lá não, o aborto, né? Tem padre, freira, a favor do aborto. Hipócrita, favor de união civil entre pessoas do mesmo sexo, hipócrita. Favor de divórcio, favor de legalização de droga, favor de eutanásia, favor de ideologia de gênero, tudo hipócrita, essa ruma de gente. Mas são padres, são freiras, pode ser quem for. Estão mudando o mandamento de Deus para o mandamento humano. E vão se ver com Deus. Pode ser quem for. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Disse um cardeal muito bom aí, o cardeal Miller, que era da Congregação da Fé, é o cardeal do Bento. Depois afastaram ele. Ele falou, nós temos, está aí na internet, né? A internet tem coisa boa também. Nós temos que seguir a palavra de Deus, não é esses mandamentos humanos aí não, que estão fazendo. Eu, Fernando, sigo a palavra de Deus.
Esses mandamentos aí vocês podem botar onde vocês quiserem. Aqui nessa igreja mesmo não entra não. E Nosso Senhor disse a mesma coisa, né? Essas leis mundanas, humanas, estão querendo botar dentro da igreja. Eu mesmo não vou seguir. Eu vou dizer logo antes, para deixar a coisa bem clara. Pois bem, aí Nosso Senhor dá um exemplo bem claro. A lei de Deus diz assim: honra pai e mãe. Honrar quer dizer sustentado. É respeitar também, certamente, né? Mas sustentar mesmo. O pai e a mãe estão doentes, velhinho, não é botar dentro do asilo, não sei aonde, e nunca mais visitar, não. Isso não é honrar, não. Muita gente faz isso. Honrar é gastar dinheiro mesmo com o pai e com a mãe, que tem precisão está ali do lado dele toda hora. É isso. Está fazendo não? Pecado grave, tem que confessar. Não é só confessar, não, se arrepender e começar a fazer, né? E o que é que os fariseus faziam com esse mandamento? Seguinte, você vê como eles eram bem mentirosos, bem safados. O dinheiro que eu tenho que dar para o meu pai, para minha mãe, eu consagro a Deus. Ia para o templo e dizia isso. Olha, esse dinheiro aqui, que era para o meu pai, para minha mãe, é corban. O que é corban? Eu consagro a Deus. Consagrava da boca para fora, botava dentro do bolso e ia embora. Aí não podia fazer nada pelo pai e pela mãe, porque o dinheiro tinha consagrado para Deus. Banho de sem vergonha, né? Era bom enterrar um bicho desse lá em Tauá, no formigueiro, e deixar as formigas comer, até se arrepender, né? Isso eles faziam, esses fariseus. O dinheiro que era para dar para o pai e para a mãe doente, eles diziam que era de Deus, não podia dar para mais ninguém, porque era oferta sagrada. Botava dentro do bolso, depois fazia o que queria com o dinheiro. Eu espero que esses bichos que fizeram isso estejam pagando ainda hoje, né? Que a gente tem gente que só aprende quando paga. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe, que eles faziam, consagravam a Deus. Vós esvaziais a palavra de Deus, seus hipócritas, diz Nosso Senhor, com a tradição que vocês inventam. Eles inventavam lei, quer dizer, não pode comer sem lavar a mão, mas pode deixar o pai morrer de fome. Tem que se lavar todinho, mas a mãe não dá um centavo. É gente sem vergonha mesmo. Não tem outro advérbio, não. Outro substantivo para chamar a gente desse tipo, né? E vós fazeis muitas outras coisas como esta. Espero que hoje na igreja já disse que tem. Estão mudando a lei da igreja, né? Botando esses mandamentos humanos dentro da igreja. E a primeira leitura é o Salomão, que ele se coloca diante do altar. Já falei que ele mandou trazer a Arca da Aliança, depois ele vai pecar. Se colocou diante do altar. No templo tinha altar, na sinagoga não tinha, no templo tinha. Na presença do povo, da assembleia, ele estende as mãos para o céu e reza. O começo de Salomão foi bom, ele rezava, orava a Deus, né? Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti. Ele professa a fé em Deus, né? Nem no mais alto do céu, nem aqui embaixo na terra, o poder de Deus. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança, faz sinal a aliança, a tábua da aliança também, daqueles que andam na tua presença de todo o coração. Mas ele louva a Deus por aqueles que andam na presença de Deus, não é por todo mundo, não. Quem não anda na presença de Deus não tem graça de Deus, não. Comunhão dos santos é entre a igreja militante, aqui, triunfante, que já está no céu, e padecente no purgatório. Os que não estão, os que não são nenhuma dessas três, né? Nem triunfante, nem militante, nem padecente, tem comunhão com a gente? Tem não. Tem comunhão não. Está fora da comunhão. Tá? Então são aqueles que buscam a Deus, né? Ou que se arrependem. Já falei várias vezes que qualquer pecado tem perdão, se arrepender. Se não se arrepender, não vai para o céu. Pronto. Pensando que o céu é lugar para todo mundo, não, porque não é. Só para quem se arrepende. É lugar de pecador, arrependido, né? E
Mas ele faz uma pergunta: será que Deus pode morar num santuário feito por mãos humanas? É um mistério. Isso aqui é uma igreja, um santuário, de certa forma, e tem um sacrário, Deus está ali. Certamente é corpo, alma, divindade, é tudo, não, o Senhor está ali mesmo. É um mistério. Como é que Deus habita no templo humano? É um mistério, mas quis habitar. Aí ele faz um pedido. Primeiro ele reconhece que é um mistério, e hoje muito maior, porque eles não tinham Deus como a gente tem hoje. Deus não era encarnado. Deus não tinha se encarnado ainda, só se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Era só a presença de Deus, aquela coisa, mas não é Deus mesmo. Hoje toda a igreja católica que tem o Santíssimo é Deus mesmo. Corpo, alma, divindade, tudo de Nosso Senhor. Tá? Que é um mistério. Como é que Deus habita um templo humano? Pois é um mistério. Como é que ele habitou o templo humano, que é a barriga de Maria? É um mistério. Ela, primeiro, o sacrário da Santíssima Trindade. Depois ele pede: atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo ele, iria ser rei de Israel. Ouve o clamor e a prece que hoje eu faço na tua presença. Deus escuta toda oração. Escutei muitas vezes: Deus não está me ouvindo não, você que pensa, você que não está ouvindo ele, né? Porque ele responde, não responde do jeito que eu quero, responde do jeito que ele quer. Aí eu quero que Deus responda o que eu quero. Não vai. Ele vai lhe dar o que ele quer, na hora que ele quiser. Eu é que tenho que melhorar meus ouvidos, né? Que na verdade é o coração da gente, que a gente entende que Deus está respondendo. Está fazendo a gente crescer na fé, porque a gente é cheio de apegozinho, besta, né? Humano. A gente é apegado a tudo. Pegado a uma coisa, pegado a uma pessoa, pegado a um objeto, pegado a um bicho. A gente é apegado a tudo. Né? Tudo a gente é apegado. Pois Deus vai cortando os apegos, tudinho. Aí sente angústia, não sei o quê, tristeza, porque Deus está ali curando, e você está sentindo angústia porque quer. Está tirando os apegos desordenados que tem. Todo mundo tem. E o maior apego é o apego à vida, não que a gente vai se matar, mas a morte é o limiar, é o último apego que a gente deixa. Ele deixa a vida aqui, quando chegar o dia. Aí tem gente, às vezes, que morre uma pessoa querida, aí se acaba. Porque é tão apegado, homem, ninguém tem que ser apegado a nada não. Tem que rezar e entregar a Deus. Pronto. Né? Sofre um pouquinho, tá certo, porque né, sente a falta, mas tem que estar apegado não. A pessoa que eu mais gostei na minha vida foi minha avó, que me criou, já disse. Ela morreu em 94, quando eu voltei do mosteiro. Tinha ficado 6 anos fora. Ela morreu dia 10 de fevereiro, Santa Escolástica, de 1994. 28 anos atrás. Morreu no meu braço. Eu pensava que nunca mais ia nem ver. Chorei o dia todo. Depois, pronto, está no céu. Eu estou feliz que ela está lá. Faça rezar e pedir que ela reze por mim. E já disse que quando chegar a minha hora, ela venha me avisar. Mas não vem hoje não. Quer dizer, se quiser vir, venha. Né? Chega a hora, venha. Então pronto, sentiu, a vida continuou. Perdi depois, ano seguinte, meu pai, depois minha tia, que me criou, acabou. E a vida é essa, o desapego, vai deixando, e um dia eu vou, cada um de nós. Né? Mas não, se apega muito e fica, entra em parafuso, e tilt, não sei o quê, e não vive mais. Por quê? Agradeço a Deus o ensinamento que ela me deu. A catequese que eu tenho é da minha avó e da minha tia. Fiz primeira comunhão na igreja das missionárias, lá na aldeota ali. Mas elas ensinavam em casa o catecismo. Né? Elas que ensinavam. Então agradeço muito que elas fizeram. Pronto. Um dia a gente vai se encontrar, né? Se eu chegar lá, né? Então ele pede que Deus ouça a oração, e ouve, já diz. Mas ele quer tirar o nosso apego, e a gente é cheio de apego. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando aqui orarem. Deus ouve qualquer oração, principalmente oração sincera. Também, quiser rezar, reze com sinceridade, não reze com falsidade, não. Aí Deus não ouve, não. Você vai se sentir muito distante de Deus. Quem é falso diante de Deus não recebe mesmo nada, não.
Mas oração sincera, de um coração aflito, na hora Deus escuta. Não responde do jeito que eu quero, responde do jeito que Ele quer. Escuta do alto da tua morada no céu, escuta, e ele termina assim: escuta e perdoa. Deus perdoa. Perdoa. Principalmente o que ele veio fazer foi perdoar os pecados. Né? Também já disse várias oportunidades, pode ser qualquer pecado, pode ser o pior pecado do mundo. O pecado de Davi foi adultério e mandou matar uma pessoa. A maioria de nós não vai cometer esse pecado, pois ele cometeu. E Deus perdoou. Deus perdoou Davi, que cometeu um pecado feio desse. Imagina os outros pecados. Perdoa tudo, se eu me arrepender. Agora, o pecado pode ser menor que o de Davi. Se eu não me arrepender, não vou ter perdão. Mas o de Davi foi pior. Foi, mas ele pediu perdão. Pronto, ele está perdoado, você não está. Se não pedir perdão de um pecado menor. Então, a questão é pedir perdão. Aí Deus perdoa. Se não perdoar, não tem. Se não pedir perdão, não tem perdão. Bom, oração bonita, Salomão entregou tudo a Deus, daí há uns anos aí, a Bíblia diz que ele teve uma ruma de mulher. Ter uma mulher é difícil, mas não é uma ruma. A mulher tinha outros deuses, ele acabou adorando outros deuses, que a Bíblia também chama de adultério, o pecado de idolatria. Salomão acabou adorando outros deuses, aí foi a ruína dele. É um homem que começou tão bem, né? Às vezes acontece, a gente começa bem, e depois escorrega, né? Pois ele idolatra. A consequência do pecado de Davi foi que a espada e o sexo, pecado de sexo, nunca deixaram a casa de Davi, né? Como consequência do que ele fez. Consequência do pecado de Salomão, a idolatria se alastrou em Israel. Daí, depois da morte dele, no filho dele, o reino foi dividido. Israel do norte, Israel do sul. Israel do norte, no ano 722, 21, vai para o exílio, consequência da idolatria. Muita gente morre, e morre lá no exílio, se tornam escravos. 587, 586, Israel do sul, Judá, vai para o exílio, e muita gente morre. Consequência do pecado de idolatria. Pecado hoje que está muito presente na humanidade. A humanidade hoje se curva a outros deuses e não segue o Senhor. Então, atento com o que está acontecendo hoje. Essa crise na igreja da Alemanha é uma consequência, entre várias, do que está acontecendo hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, São Mãe Maria Santíssima.